Eu quero convidar você para que olhe para a Torre de Babel, mas não olhe de baixo para a altura da torre, não. Olhe de cima, com o olhar de Deus. Deus olhou dos céus e viu os homens construir uma torre. E ele desceu para ver o que eles faziam. Está escrito assim mesmo no texto, né? E aqui a gente tem uma diferença que é uma diferença de perspectiva. Olhando da perspectiva humana, eles estão olhando de baixo para uma torre que eles querem que chegue aos céus. Olhando da perspectiva de Deus, Deus está perguntando: o que que esse povo, o que que esse povo está fazendo aí embaixo, né? É por isso que o texto diz: desceu o Senhor para ver o que eles faziam. Bernadette, agradeço a pergunta. Tô melhorando, né? Bom, não tive mal-estar, nem febre, nem dor de cabeça, nem dor de corpo, nem nada disso. Mas a garganta ainda tá aqui bem entupida. E essa tosse que não larga, né? A gente começa a falar e começa a tossir, mas estamos aí caminhando para a gente caminhar um pouquinho mais hoje, né? Quero fazer aqui a saudação para Ana, quero fazer a saudação a Nólia, e aí a gente vai estar aqui compartilhando esse texto de hoje. É interessante que a gente olhe o texto e perceba que os descendentes de Noé estavam juntos e tinham uma só língua. E aqui eu vou ao comentário rabínico, comentário do Talmud, para a gente poder dar uma olhada nesse texto um pouco com mais calma, né? Vou ler o texto na tradução, na transliteração aqui. Chegou também aí receita de chá, receita de xarope, carinho dos irmãos, mas acima de tudo, chegaram as orações, né? A gente está tossindo? Está tossindo. Você está vendo aí o pastor tossindo. Mas a garganta não foi embora, e nem o ânimo, e nem a saúde. Então, a gente agradece a Deus por isso, mas eu quero pedir a você que continue orando. Mande a sua receita de chá, de xarope, pelo WhatsApp pra gente, né, pra gente compartilhar o carinho e saber que os irmãos estão orando. Mas eu queria convidar você à leitura do texto. Eu vou ler o texto hoje de Gênesis 11, de 1 a 9, e amanhã a gente vai concluir essa semana. Espero que a garganta aí já esteja completamente recuperada. E como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós apresentaremos o nosso culto racional, nossa vida diante de Deus. Veja o que o texto diz. Eu vou ler o texto aqui na versão que é diferente da sua versão. Depois, a gente vai comparar com a versão do Almeida e com uma outra versão que está aqui também diante de mim. Seguiu toda a terra, tendo uma só língua e as mesmas palavras, e foi viajando do Oriente, que acharam um vale na terra de Sinear, e ficaram ali. E disse cada um ao seu companheiro: vinde, façamos tijolos, cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra e o barro por argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, e que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Desceu o Eterno para ver a cidade e a torre.
que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: Eis o mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Isso foi o que os fez começar a dizer: e agora não lhes será privado tudo quanto intentam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda cada um a linguagem do seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno, a língua de toda a terra. E dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos concluir esse capítulo 10. Aí vamos falar do reino de Nimrod, vamos falar do Império Assírio, do Império Babilônico, dos primeiros impérios da história da humanidade, que é uma história que pode ser resumida em 10 impérios. Mas antes disso, eu queria fazer aqui aquela referência que eu fiz logo no início, né? E dizer para você que a perspectiva com que você olha os fatos e a vida altera a conclusão. E altera também a própria intenção. Os homens estavam olhando a torre e a cidade de baixo para cima, construindo intentos, entendimentos e propósitos de baixo para cima, do homem em direção à sua glória, em direção à sua grandeza. O texto diz aqui que Deus desceu. Deus viu então as coisas de um outro plano, de uma outra perspectiva. Ele está olhando de cima para baixo e o homem está olhando de baixo para cima. Mas aqui é importante você entender que quando Deus olhou de cima para baixo, ele viu um propósito que não era abençoado nem abençoador. Mas o Senhor não decidiu punir aquela geração. Quando você compara o que Deus fez em outras gerações, em outros povos, com o que aconteceu aqui, o comentarista do Talmud diz aqui que esta punição foi suave. E eu acabo de concordar com ele. O exegeta Rashi está dizendo aqui que lá, antes do dilúvio, existia discórdia, guerra e violência entre os homens. Mas a maldade era grande. Aqui ele está dizendo, existia concórdia, mas não havia paz. E havia blasfêmia contra Deus. Esta geração foi suavemente castigada. Mas a geração do dilúvio, do Ramabu, era uma geração que, por sua discórdia, roubo, blasfêmia e maldade, acabou desaparecendo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, primeiro, Deus cumpriu a sua promessa. Ele viu os intentos do coração do homem, mas refreou a sua ira. Eu queria que você olhasse essas coisas do ponto de vista de Deus. Ele acaba de reiniciar o sistema. Veio o dilúvio, reiniciou a história da humanidade. Aí veio o pecado de Noé. Vem a desgraça sobre Cã e Canaã. Vem a construção da Torre de Babel. E aí, Deus então decide novamente destruir a humanidade? Não. Ele mostra o que estava no coração humano.
Aí a Bernadette diz assim: concórdia sem paz? Que estranho isso, né? É estranho, porque eles concordaram em fazer a mesma coisa por um propósito blasfemo e segundo a fama do seu coração. Por que é concórdia sem paz? Por que é concórdia sem paz? Porque o que está motivando esse movimento de fazer uma cidade e uma torre que chegue aos céus não é a paz, não é a união. Eles concordaram em fazer a mesma coisa, mas veja quais são as razões. O texto fala por si mesmo, mas eu vou fazer a questão aqui de fazer a comparação para você ver. Aqui na tradução rabínica diz que eles queriam construir essa torre para que não fôssemos espalhados sobre a terra. Para que tivéssemos fama. Então eles concordaram em ter fama e não se espalharem sobre a terra. E eles tinham medo de serem espalhados sobre a terra. Quero que você olhe o texto lá de Almeida e a gente vai entender melhor. Em Gênesis 11, Almeida registra assim: vinde, edifiquemos para nós, Gênesis 11, 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então vamos entender aqui qual é o objetivo. O objetivo desta cidade, desta civilização e desta torre eram benéficos? Eram para o bem? Eram para a paz? Não. A torre era chamado no passado zigurat. E o objetivo é exatamente esse que você está pensando. Um objetivo de defesa, um objetivo de guerra. Um objetivo de se tornarem cada vez mais imperiosos e imperiais. Vários zigurates foram erguidos pelos impérios de Nimrod, pelo Império Assírio e pelo Império Babilônico. Cada uma dessas torres eram torres de onde os homens lá de cima jogavam armas nos outros homens lá embaixo, jogavam óleo quente, jogavam pedras, jogavam arcos, flechas e lanças. E as cidades tinham um objetivo também, que era o objetivo militar. É por isto que o comentário rabínico diz: eles tinham concórdia, mas não tinham paz. Era uma concordância e era uma unanimidade para fazer a blasfêmia, a fama e vencer os seus medos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque o comentário rabínico é muito forte. Ele diz assim: o medo pode ser mau conselheiro e nos fazer provocar os piores males. Por medo de serem espalhados, de serem misturados com os outros povos, ou até mesmo de perderem aquela planície, eles desafiaram Deus, blasfemaram Deus e construíram para si mesmo a sua própria destruição. Construíram aquilo que eles mais temiam. Eles temiam ser espalhados. Só que em vez de construírem uma civilização de paz, eles construíram cidades zigurates, muralhas e uma civilização de guerra. E em vez de paz, eles tiveram conflito, porque já não se entendiam, porque suas línguas se misturaram. E em lugar de grandeza, tiveram ali a ruína e a dispersão. É por isso que a gente precisa começar a entender que algo aqui está nos dizendo, nesse texto, que o Senhor não se agrada de concordâncias, de coerções
que são feitas em torno do mal. Que o Senhor não se agrada daquilo que é uma falsa unidade imposta. O texto é bem claro, não é? Eles tinham uma só língua, mas eles tinham propósitos ruins. Disse o Senhor: vinde, desçamos e confundamos as suas línguas e os seus propósitos. Deus dirige a história, dirige as nações, ele tem um plano, e o plano de Deus não é o que o homem engrandeça a si mesmo. Começamos aqui cantando, né? Que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele deve ser engrandecido. Quando você compara Babel com Abraão, você percebe que a civilização de Nimrod, a civilização dos Zigurate, a civilização de Assur, a civilização da Babilônia, queria a sua própria grandeza e colheu a ruína. Abraão, que era pequeno, mas queria engrandecer a Deus, foi engrandecido entre as nações. E dele vieram outros povos. Abraão trouxe a bênção para si mesmo em fazer a vontade de Deus. Babel trouxe confusão e dispersão, porque queria seguir a vontade dos homens. Nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso amanhã, mas a gente precisa aqui entender uma coisa importante. Que embora as ciências, as invenções, as técnicas e mesmo a própria sabedoria humana possam ser coisas maravilhosas, elas não devem nos encher de soberba. Não devemos buscar engrandecer o nosso próprio nome. Deus não aprova isto. Esta é a lição de Babel. Mais ainda, não devemos criar concórdias em torno daquilo que é mal. Aqui é importante a gente fazer uma pergunta. Quando todos disserem, vamos fazer isso, você deve consultar a quem? A todos? Não, a Deus. Porque, parafraseando um escritor brasileiro, a unanimidade não somente pode ser burra, mas a unanimidade também pode ser maldita. A unanimidade também pode ser blasfema. Ela pode estar sendo contra a vontade de Deus e contra o propósito do próprio homem. Nós não fomos criados por Deus para construir torres que alcancem os céus, e vejam vocês que passaram-se milênios e os homens continuam disputando hoje quem faz o prédio mais alto do mundo. É o Empire State? Não, já foi destronado, fizeram mais outro. E aí fizeram mais outro. Enquanto a gente está aqui falando, tem gente planejando, construindo, fazer ainda algo ainda maior para tornar o seu nome grande e célebre e para conquistar sua própria fama. A busca pela fama continua levando os homens a uma concórdia. Todos concordam que querem a fama, todos querem a sua grandeza e todos querem ganhar fama. Mas veja, meu irmão e minha irmã, que a glória eterna não é um campeonato de futebol e a fama não é construída pelas cidades, pelas torres e pelos prédios. A soberba humana é blasfêmia diante de Deus. Deus acolhe, abençoa, reconhece e dá a sua graça e a sua intimidade e a sua aliança para os humildes. Os soberbos, ele rejeita. Rejeita.
Deus rejeita uma teologia do domínio de soberba. Deus rejeita aqueles que buscam a sua própria fama e que querem grandeza e que aplaudem o que os homens fazem. Deus rejeita a concórdia que não nasce do Espírito. Deus rejeita a tentativa de calar todas as vozes para ter uma só voz. Você percebe o que esse texto nos diz? Ele diz assim: olha, parece uma coisa boa que os homens estão fazendo, eles estão em concordância, mas eles não estão em paz. Eles estão em concordância movidos pelo medo. Eles têm medo de serem dispersos, de serem espalhados pela terra, querem se proteger, fazer uma torre, fazer uma muralha, manter os outros povos distantes, expulsar aqueles que eles não aprovam, manter-se ali permanentemente. Os zigurates de Babel virou ruína. As construções de Nimrod, do Império Assírio, do Império Babilônico, foram abandonadas. A fama humana não é só passageira, ela é condenada pelo Senhor. Por quê? O Senhor condena a busca pela fama. Porque a busca pela fama é a tentativa do homem de idolatrar-se a si mesmo. E é por isso que os famosos são chamados também de ídolos. E eles querem ter seguidores e eles se dizem influenciadores. Eu vou dizer uma coisa aqui para você que você pode gravar hoje, 31 de julho de 2025. Você pode gravar e pode cobrar, porque isto é uma didática bíblica e isto é algo que a Bíblia sempre mostra. O famoso de hoje será o anônimo de amanhã. Essa cultura de influenciadores, essa cultura de seguidores, essa cultura da fama e da glória humana é uma cultura destinada à ruína. Se você não é egiptólogo, você não é capaz de dizer o nome dos faraós do Egito. E eles construíram monumentos para tornar o seu nome eterno, mas o nome dos faraós caiu no esquecimento, assim como as suas pirâmides cobertas de calcário perderam as suas placas que brilhavam no sol e tornaram-se apenas pedra e ruína e areia para tudo quanto é lado. Se você não é historiador, você não é capaz de citar aqui os nomes dos imperadores que eu acabei de falar, destes impérios da antiguidade, de Nimrod, da Assíria, de Assur e também ali da Babilônia. Você até sabe que existia uma coisa chamada Jardim Suspenso da Babilônia, mas da grande cidade da Babilônia e de seus jardins, nada restou a não ser o Iraque. Você até sabe que esta região aqui, onde eles estão, é uma região de onde os povos se dispersaram. Mas o que você não sabe é que os povos queriam estar ali, acumulando força, acumulando riqueza, acumulando impérios, acumulando exércitos, acumulando torres e queriam se tornar célebres. Mas eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, nossas grandes torres, nossos arranha-céus, nossas civilizações não subsistem diante do eterno. Só Deus é eterno. É por isso que a busca pela fama e pela glória eterna humana se contrapõe, desafia e blasfema contra aquele que é o único que é eterno e verdadeiro e que tem glória.
Toda glória, toda honra pertence àquele que é eterno. E todo ser humano e toda civilização e todo império que quer usurpar a eternidade, a glória, a honra e o poder serão julgados pelo Senhor. Todos eles serão julgados pelo Senhor, serão dispersos pela terra e já não será conhecido seu nome. E Deus permitirá que entrem em cisânia, em discordância, porque o propósito do seu coração não é bom. A concordância produzida pelo medo, a concordância e a conformidade produzida pelo mal não subsiste. É por isso que Babel não permaneceu como um projeto, porque o intento do coração e o propósito era errado. O que é que eles queriam? Fama. E o que é que eles não queriam? Dispersão. Seu maior medo se tornou realidade. E seu maior objetivo esvaziou-se em ruína. Quem busca fama, colherá anonimato. Quem tem medo, será vencido pelos seus medos. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, para que esteja agora diante de Deus, diante de Deus. Diante de Deus, e quero que você entenda que este texto tem muito mais coisa para a gente falar, a gente vai falar sobre isso sim, com certeza. Mas eu queria aqui pedir a você, diante de Deus, que você diga assim, olha, eu quero que o Senhor realmente tome conta da minha vida, como nós cantamos no início. Venha o Senhor minha vida oferecer. Que a minha vida seja um culto racional, santo, suave e agradável a Deus. E aqui eu vi a irmã falando ali a respeito de, às vezes, ser chamado arrogante, sabe, dona? Minha irmã, eu acho que o grande problema é a gente dizer a palavra de Deus e falar as coisas de Deus da maneira como Deus quer. Por vezes, eu vejo que as pessoas querem, às vezes, trazer os homens à razão, mas aí elas perdem a razão usando as suas próprias palavras. Por isso que eu digo para você aqui, eu não sou o dono da razão, nem sou o Senhor da verdade. Jesus Cristo é verdade e Ele é que transforma a nossa razão para termos a mente de Cristo. Se você orar, se você buscar lá na sua Bíblia, você vai acabar concordando ou discordando, às vezes, do pastor André, e nisto você tem toda a liberdade. Mas o que você não pode o que eu não posso fazer nunca é tentar tomar o lugar do Espírito Santo de Deus e querer convencer os homens com as nossas palavras humanas. É uma questão, às vezes, da gente entender assim, olha, é Deus quem vai abrir os corações, é Deus quem vai abrir os olhos. O que eu posso fazer? Orar e dizer o que a palavra diz. E convidar a pessoa a procurar ela mesma a palavra. Por isso que eu digo aqui, e eu vou repetir, qual versão da Bíblia você deve ler? Todas. Compare-as. Tire as suas próprias conclusões. Estude. O pastor André falou alguma coisa? O que você tem que fazer? Confere como os irmãos de Bereia e os bereanos. Confere. Confere o que está sendo dito. Entre em contato com o pastor, tire suas dúvidas, esclareça. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós aqui, nenhum de nós tem a autoridade de Deus e do Espírito Santo. Mas nós todos temos a comunhão com Cristo. Ele é o cabeça e nós estamos juntos para buscar a direção de Deus. Devemos sempre pedir que a nossa vida,
que os nossos lábios, que o nosso coração sejam dirigidos pelo Senhor. Devemos sempre buscar olhar dentro do nosso coração e perceber se nós não estamos agindo motivados por medo ou por fama. Porque medo e fama não são propósitos abençoados por Deus. A verdadeira fé nos esvazia da fama, porque sabemos que tudo o que nós temos e somos vem de Deus e que sem Ele nada somos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus nos liberta da ignorância e da arrogância. Deus nos liberta dos temores e também das soberbas. Deus nos liberta de todas as coisas e nos coloca na sua mão, na sua direção. Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração final e eu não podia aqui deixar de notar uma coisa. Eu vi um pedido de oração aqui especial pelo irmão Francisco. O irmão Francisco está esperando o transplante de medula. Foi operado por um tumor e está esperando transplante. Nós vamos pedir que o irmão Francisco receba o seu transplante. Assim como nós também recebemos um novo coração do Pai, uma nova mente, uma nova vida, nós vamos pedir que ele também receba. E eu vou pedir a você que me acompanhe nisso, em oração, e eu vou ter que dar uma pausa aqui, descansar a garganta, que não está boa, né? Amanhã a gente vai voltando. Você já está percebendo que aos pouquinhos eu vou cantando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais, mas a gente vai mantendo aqui o nosso círculo de oração, nosso compromisso de fé. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar, irmãos? Vamos orar juntos? Santo, eterno e bendito Deus, livra-nos, ó Deus, da síndrome de Babel, de estarmos procurando a fama e a soberba, de nos preocuparmos com o nosso próprio nome entre os homens. Livra-nos, ó Deus, desta tentação que está aqui, nesta torre em que os homens blasfemam contra Deus, porque querem glorificar a si mesmos. Levanta também em nosso coração sentimentos bons e puros, livra-nos pelo teu amor dos medos que às vezes temos de sermos ignorados, dispersos. E percebemos aqui, ó Deus, como são frágeis os corações humanos, porque pela fama e pelo medo, pela soberba e pelos terrores, os homens se levantaram contra Deus no passado e continuam fazendo a mesma coisa no presente. Conforme teu Filho nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por amor do teu nome, pelo nome de Jesus. É por este nome também que nós clamamos aqui, Senhor, para que o Senhor entre com providência na vida do Francisco. Que este tumor e este tratamento, esse transplante sejam colocados diante de ti. E que o Senhor continue operando entre nós, como nós temos visto, para que possamos aqui contar, cantar e celebrar a verdade eterna de que o Senhor é bom, cuida de nós e a sua fidelidade, a sua bondade dura para sempre. Nós te agradecemos por isto, Senhor, desde já, e te bendizemos, no nome de Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações
do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.